Meu nome é Uriel, e há alguns anos eu costumava ir vender na feira que acontecia todo ano no município. Naquela época, eu tinha um pequeno ponto de asas de frango e hambúrgueres no meu povoado. Eu não tinha começado há muito tempo, mas na verdade estava indo muito bem. As pessoas compravam, voltavam e começavam a me recomendar. Por isso, naquele ano, decidi dar um passo maior e alugar um espaço na feira do município. Não apenas para me tornar mais conhecido, mas também porque eu sabia que era muito lucrativo. Eu tinha conhecidos que já faziam isso há anos e, sendo sincero, todos iam muito bem. Além disso, naquele momento, meus hambúrgueres estavam crescendo muito em popularidade e as pessoas realmente gostavam deles. Depois de alguns trâmites e de acionar alguns contatos, consegui alugar um espaço dentro da feira. Desde o início eu sabia que precisava ir bem preparado, com muitas provisões, porque durante aqueles dias costumavam se apresentar diferentes bandas e artistas. Isso atraía muita gente e, como era de se esperar, a maioria acabava comprando comida. Eu sabia que haveria movimento desde a abertura, mas o verdadeiro fluxo de pessoas quase sempre chegava depois que as bandas ou os artistas terminavam de tocar. Normalmente isso acontecia por volta das 2 da manhã, embora nem sempre fosse assim. Havia noites em que não havia shows, e então a feira fechava mais cedo, por volta das 11. Do meu povoado até o município onde a feira acontecia, eram cerca de 40 minutos de carro. Em algumas ocasiões, quando fechávamos muito tarde, voltávamos praticamente com a luz do dia. Era cansativo, mas valia a pena. Os lucros eram muito bons e aquele cansaço era compensado. Naquela época, meu melhor amigo Davi me ajudava no ponto. Nós dois viajávamos todos os dias. Também havia uma moça que nos ajudava, mas ela morava no município, então não voltava conosco para o povoado. Assim começaram aqueles dias de feira, entre correria, comida e longas madrugadas. Lembro muito bem de uma dessas noites em que não vendemos muito e quase não havia gente. Fechamos o ponto cedo e voltamos por volta da meia-noite. Não fazia muito tempo que havíamos saído da feira quando já estávamos na estrada rumo ao povoado. Eu estava exausto, quase dormindo no banco do passageiro. Meu amigo Davi dirigia com muito cuidado, porque aquela estrada tem muitas curvas e, embora naquela hora quase não passassem carros, sempre era preciso ter atenção. A caminhonete estava carregada atrás com algumas coisas do ponto, e enquanto avançávamos, ouvíamos os ruídos das cadeiras, caixas e utensílios que sempre levávamos de volta para casa. Diziam que o lugar era seguro, mas ainda assim nunca faltava a desconfiança. Não queríamos deixar nada na feira quando não havia movimento. Eu estava prestes a adormecer completamente quando ouvi algo se abrindo na parte traseira da caminhonete. Soou claramente como o porta-malas. Meu amigo também ouviu. Assim que teve oportunidade, ele encostou a caminhonete no acostamento. Desci e vi que a parte traseira estava aberta. Algumas coisas tinham caído, principalmente algumas cadeiras de plástico, que ficaram espalhadas e quebradas alguns metros atrás na estrada. Junto com Davi, caminhamos para movê-las e evitar que alguém sofresse um acidente. Foi então que, ao me aproximar do lado da estrada onde começavam as árvores e o mato, percebi que havia alguém de pé, saindo devagar de entre o mato. Era um homem com pouquíssimo cabelo e calculo que tivesse uns 80 anos, talvez mais. Naquele momento, a primeira coisa que pensei foi que não entendia o que uma pessoa tão idosa fazia no meio do caminho, àquela hora. Talvez fosse um peão da região, mas já eram quase 1 da manhã. O homem se aproximava tremendo e não dizia nada. Falei com ele, mas não respondeu. Levantei a voz e chamei Davi. Ele se aproximou rápido e, quando o viu, também ficou confuso. Começou a perguntar seu nome, de onde era e se precisava de ajuda. Mas o homem não reagia e parecia não nos ouvir. Davi elevou ainda mais a voz, pensando que talvez ele tivesse algum problema de audição.
Foi então que o senhor virou a cabeça para olhá-lo, mas mesmo assim não respondeu. Não conseguíamos ver bem seu rosto, porque a luz da caminhonete mal chegava até onde estávamos. Como pudemos, pegamos o homem pelos braços para levá-lo até a caminhonete. E foi aí que notei algo muito estranho. O senhor era muito mais pesado do que aparentava. À primeira bisoiada, ele parecia muito magro, mas ao carregá-lo senti como se não estivéssemos levantando o mesmo corpo. Além disso, ele não ajudava em nada. Seu corpo estava completamente frouxo, como se não tivesse força alguma. Quando nos aproximamos mais da caminhonete, percebi que sua pele era muito cinzenta e que seus olhos tinham algo estranho. Eram de um azul muito claro, claro demais, como se ele fosse cego. Davi, nervoso, me disse em voz baixa que talvez tivessem deixado aquele homem ali de propósito. Segundo ele, já tinha ouvido falar de famílias que abandonavam seus doentes na estrada. O senhor começou a fazer um som estranho com a boca, como se tentasse mastigar algo que nunca conseguia engolir. Movia a mandíbula e começava a babar, molhando toda a camisa. Em um momento ele ficou rígido e parou de avançar completamente. As luzes traseiras iluminavam seu corpo encurvado, enquanto Davi me pedia que o puxasse com mais força. Era inútil. Eu sentia como se seus pés estivessem enterrados no chão. De repente ele começou a soltar ainda mais saliva, que escorria pelo peito. Foi então que notei algo. Debaixo de sua camisa, quando seu corpo se encostava no meu, marcava-se um volume escuro, estranho, bem na altura do peito. O homem levantou devagar a cabeça, como se estivesse olhando para algo que nós não podíamos ver. Fazia ruídos com a boca, como se quisesse falar, mas não conseguia. Davi me disse que era melhor deixá-lo ali, onde o havíamos encontrado, mas minha consciência não me permitiu fazer isso. Nós o sentamos de lado para abrir a porta do passageiro e tentar colocá-lo comigo. Davi se aproximou porque disse que não pensava em ficar sozinho com ele. O medo era visível em seu rosto e, sendo sincero, eu não o culpava. As luzes vermelhas da caminhonete iluminavam o corpo encurvado do senhor, a saliva caindo pela camisa e aqueles olhos azuis tão claros. Era uma cena muito desconfortável. Quando eu estava me aproximando da porta para abri-la, o homem começou a gritar. Não era um grito normal. Era como um berro profundo e doloroso. Me lembrou o choro que ouvi certa vez no velório do filho de uma das minhas tias. Mas aquele som era arrastado pelo vento de uma forma tão macabra que senti minhas pernas fraquejarem. Davi, do outro lado da caminhonete, entrou de repente no banco do motorista e me gritou para subir também. Entrei, fechei a porta e Davi arrancou acelerando. Alguns segundos depois, eu disse que não me sentia bem deixando aquele homem para trás, mas quando olhei pelo retrovisor não soube nem o que pensar. O homem estava correndo atrás de nós. Juro que todo o meu corpo se tensionou ao ver aquele senhor que mal conseguia se mover, dando passadas enormes em alta velocidade. Seu rosto parecia desfocado e ele movia a cabeça de um lado para o outro como se estivesse vendo algo que não estava ali. Meu amigo, completamente nervoso, acelerava enquanto me perguntava repetidas vezes se eu também estava vendo o que vinha atrás de nós. Eu apertava com força o banco, com o olhar fixo à frente, sentindo que meu coração queria sair do peito. Não sei quanto tempo passou exatamente, mas aquela coisa parecia continuar atrás de nós. Embora já fosse madrugada e quase não cruzássemos com outros carros, Davi começou a buzinar, na esperança de que alguém mais visse o que vinha nos perseguindo. Precisávamos confirmar que não estávamos imaginando tudo. Encostar não era uma opção. Eu tinha a sensação de que se fizéssemos isso, aquela coisa cairia em cima de nós. Além disso, o caminho era muito sinuoso e, em várias ocasiões, senti que mal conseguíamos nos manter dentro da estrada. Fechei os olhos e comecei a orar para Jesus. Eu já nem entendia como Davi conseguia continuar dirigindo daquele jeito.
O carro se movia de um lado para o outro e meu corpo estava completamente tenso. Na minha cabeça, a imagem daquele corpo correndo atrás de nós não parava de se repetir, iluminado pelas luzes, com aquela forma tão antinatural de se mover. Pensar que eu o tinha tocado, que havia tentado colocá-lo na caminhonete, me embrulhava o estômago. De repente, Davi me disse que ele já não estava mais lá e que parecia ter desaparecido. Pedi que ele não parasse, que continuasse dirigindo até chegar ao povoado sem diminuir a velocidade. Embora ambos ainda estivéssemos muito agitados, aquela coisa não voltou a aparecer. Davi me perguntava se talvez ele tivesse ido atrás de outro carro ou se tivesse entrado no mato. Eu olhava desesperado para os lados da estrada, procurando sua silhueta entre a vegetação ou nos terrenos desabitados, mas não vimos absolutamente nada. Pouco depois chegamos ao povoado. Naquela noite estávamos tão alterados que nem sequer queríamos descer do carro. Ficamos sentados por alguns minutos, tentando entender o que acabávamos de viver. Quando entrei em casa, minha mãe percebeu imediatamente o quão pálido eu estava. Eu disse quase rindo de nervoso que algo tinha nos seguido na estrada. Acho que meu amigo levou isso de uma forma mais pesada. Durante vários dias ele ficou com febre e teve que ir ao médico. O susto o afetou mais do que imaginávamos. Mesmo assim, continuamos indo à feira. Não queríamos perder a oportunidade de continuar vendendo. A diferença foi que agora meus 2 irmãos me acompanhavam. Por um lado, porque Davi ainda estava doente. Por outro, porque eu sentia que não era uma boa ideia voltar a viajar sozinho. Toda vez que eu passava por aquele trecho da estrada, sentia um peso horrível. Eu não conseguia tirar os olhos do caminho e não parava de orar. Com o tempo, soube que aquela estrada é cercada por muitas histórias. Pessoas que viram coisas, que ouviram choros ou que sentiram presenças estranhas. Não sei exatamente o que foi que apareceu para nós naquela noite, nem porquê. A única coisa que sei é que foi uma das experiências mais doentias de toda a minha vida. Tenho muitas histórias pendentes. Esta história é da minha mãe, e ela prefere que eu não diga o nome dela, mas me deu permissão para compartilhar este relato. Nos anos 90, ela trabalhou para a Cruz Vermelha durante a Guerra da Iugoslávia. Ela descreve essa experiência como ver o pior da humanidade de muito perto. Na primeira fila e todos os dias. Ela foi transferida de local várias vezes, e no momento em que este relato acontece, estava designada para um campo de refugiados próximo à fronteira com a Grécia. Grupos chegavam todos os dias, às vezes em grandes ondas. Ela trabalhava onde fosse necessário. Fosse fazendo registros, distribuindo água, orientando as pessoas e administrando os recursos para evitar que tudo entrasse em colapso. Certa tarde, chegou uma nova leva de refugiados. Eles vinham cobertos de terra e alguns caminhavam como se seus corpos fossem desmoronar a qualquer momento. A fila avançava lentamente até a mesa de registro e minha mãe estava por perto, ajudando a organizar as pessoas. Foi então que ela viu um casal que chamou sua atenção. Embora todas aquelas pessoas carregassem dor no semblante, aquele casal tinha uma expressão de devastação tão profunda que imediatamente apertou o peito dela. Pelo que minha mãe me descreveu, aquelas pessoas deviam ter passado por algo tão horrível que simplesmente não havia como explicar. Talvez por isso ela nunca tenha conseguido esquecer seus rostos. O homem era alto, magro e tinha a barba crescida. A mulher parecia mais jovem do que provavelmente era, mas estava muito magra, com os olhos inchados de tanto chorar. Atrás deles vinha um menino, segurando a barra da calça do homem. O garoto não devia ter mais de 6 anos, e pela cor do cabelo minha mãe soube que era filho deles. Ele não falava e não olhava ao redor, o que indicava que estava realmente muito assustado.
Ele usava roupas sujas e uma jaqueta grande demais para o seu tamanho. Era uma imagem triste, mas infelizmente nada fora do comum em uma situação como aquela. O colega da minha mãe estava responsável por registrar aquela parte da fila. Quando chegou a vez do casal, ele pediu os nomes e de onde vinham. Ambos responderam e informaram o local de origem. O colega anotou e fez um gesto para que seguissem em direção à área de distribuição. O que chocou minha mãe foi o fato dele não ter perguntado nada sobre o menino. Ela ficou observando por um instante e depois se aproximou do colega para perguntar em voz baixa por que ele não havia registrado a criança. O colega olhou confuso e disse que não tinha visto nenhuma criança. Era um erro pequeno, considerando que todos estavam exaustos após tantos dias de trabalho e poucas horas de sono. Minha mãe insistiu dizendo que havia um menino atrás deles, mas ele continuou afirmando que o casal estava sozinho. Eles não discutiram, porque em um trabalho tão pesado como aquele, não valia a pena brigar por algo aparentemente tão insignificante. Minha mãe pensou que talvez o menino tivesse ficado para trás ou se misturado com outras pessoas. Ainda assim, prometeu a si mesma que ficaria atenta e, se tivesse a chance de encontrar aquele casal novamente, pediria as informações da criança. Algum tempo depois, quando a leva de refugiados já havia se espalhado pelo acampamento, minha mãe teve a sorte de ver o casal novamente. Eles estavam sentados perto de algumas mantas, com o olhar fixo no chão, e pareciam ainda mais cansados do que quando chegaram. O homem encarava o vazio, a mulher mantinha as mãos apertadas, e o menino estava com eles, sentado, quieto demais, até mesmo para uma criança completamente exausta. Aquilo despertou uma tristeza profunda na minha mãe. Então ela fez algo simples. Ela foi buscar uma pequena barra de chocolate que tinha guardado e voltou até o casal. Falou com calma e disse que dessem o chocolate ao menino. Ela pediu que racionassem, porque nem sempre havia doces ou alimentos daquele tipo. A reação foi imediata, mas não a que ela esperava. O homem olhou para minha mãe sem entender nada, como se ela tivesse falado em outro idioma, e a mulher demorou 1 segundo a mais para reagir. Minha mãe pensou que talvez eles não falassem inglês e cogitou procurar um intérprete, mas o homem respondeu em tom suave, dizendo que não sabia de qual criança ela estava falando. Minha mãe achou que fosse um mal-entendido e olhou para o lugar onde o menino havia estado sentado. Imaginou que ele estivesse dormindo dentro da barraca. Ela repetiu que falava do menino que vinha com eles, o da jaqueta grande e de cabelo castanho. Assim que minha mãe descreveu a criança, a mulher começou a chorar de um jeito que tirou o fôlego dela. Foi o choro mais amargo e profundo que minha mãe já ouviu em toda a vida. O homem ficou branco e olhou por um instante para onde minha mãe apontava, respondendo que já não tinha nenhum filho. Minha mãe ficou parada, com o chocolate na mão, sentindo que havia se metido em algo extremamente delicado. Seu instinto foi pedir desculpas e se afastar, mas a mulher segurou seu braço com força e disse que o filho deles havia morrido poucas semanas antes, durante um bombardeio em Sarajevo. Eles não deram detalhes, porque não era necessário. A descrição feita por minha mãe era tão precisa que não havia como ela estar falando de outra criança que não fosse o filho deles. A mulher explicou, da forma que conseguiu, com o inglês que sabia, que eles o haviam perdido e que não houve despedida. Mas saber que ele ainda os seguia lhes trazia um pouco de conforto, como se o filho não estivesse completamente perdido. Minha mãe sentiu uma mistura de culpa e vergonha, por achar que havia tocado em uma ferida que não devia. Ainda assim, tentou explicar o que tinha visto. Disse que não havia sido por mal, porque ela realmente tinha visto aquela criança com clareza em 2 ocasiões diferentes. Mas, de fato, não havia qualquer vestígio do menino dentro ou fora da barraca, e ninguém além da minha mãe o tinha visto. Nesse momento, o colega dela se aproximou ao perceber a cena e perguntou o que estava acontecendo.
Minha mãe explicou que havia ocorrido um mal-entendido, pois pensou que o casal estivesse acompanhado de uma criança. Ele afirmou com total segurança que aquele casal havia chegado sozinho ao acampamento. Ele afastou minha mãe deles e perguntou, sem intenção de machucá-la, mas visivelmente preocupado se ela estava bem para continuar trabalhando. Minha mãe respondeu que estava tudo bem, que apenas tinha se confundido, embora soubesse no fundo exatamente o que tinha visto. Ela se aproximou novamente do casal, pediu desculpas mais uma vez e lamentou a perda que haviam sofrido. A mulher a abraçou e, embora fosse pouco, minha mãe deixou o chocolate com eles. Não havia mais nada que pudesse fazer. Depois disso, o casal seguiu para a área que lhes havia sido designada. Naquela noite, minha mãe não conseguiu tirar a imagem daquele menino da cabeça. Tentou se convencer de que tudo não passava de uma confusão, que talvez tivesse visto outra criança de outra família e feito uma associação equivocada. Porém, havia detalhes demais que não se encaixavam. Tipo, a forma como o menino se agarrava à calça do homem, sempre logo atrás deles. No dia seguinte, minha mãe os viu de longe e tentou observar se o menino estava por perto, mas não viu ninguém. Depois daquela vez, ela nunca mais reencontrou o casal. O acampamento era grande, havia muitas famílias e pessoas demais. Ainda assim, naquela semana, minha mãe diz que aprendeu algo que não é ensinado em nenhum treinamento. Às vezes, os refugiados carregam pesos muito maiores do que qualquer mochila cheia de objetos pessoais. Eles carregam lembranças, energias e até a alma daqueles que precisaram deixar para trás. Meu nome é Milton e durante grande parte da minha vida trabalhei como sorveteiro. Por muitos anos eu pegava meu carrinho, aquele em que preparo sorvetes artesanais, e saía pelas tardes percorrendo os bairros para vendê-los. Com o tempo conquistei meus clientes de sempre. Embora hoje existam muitas sorveterias, novos estabelecimentos e gente jovem abrindo negócios por toda parte, eu nunca deixei de vender. As pessoas sempre dizem que faço um bom sorvete, mas eu sei que muitos compram mais por nostalgia do que por qualquer outra coisa. Tinha um colega que vende quebra-queixo, e é a mesma coisa. Bom, as pessoas se lembram de mim desde quando seus filhos eram pequenos, e isso faz com que ainda parem quando me veem passar. Graças a Deus, meus filhos hoje já me ajudam. Eles me mandam dinheiro e não nos falta nada, mas ainda assim continuo saindo para vender. Não faço isso por necessidade, e sim por costume. Se fico trancado em casa o dia inteiro, sinto que envelheço mais rápido. Tudo o que quero é sair para caminhar, empurrar meu carrinho e mexer as pernas para que não fiquem fracas com o tempo. É a minha forma de me sentir útil e vivo. Ao longo de todos esses anos como vendedor, muitas coisas estranhas aconteceram. Principalmente porque em várias ocasiões eu voltava sozinho para casa e, mais de uma vez, achei ter visto coisas ou ouvido barulhos em ruas completamente vazias. Houve situações que nunca tiveram uma explicação lógica, mas quero começar por uma em especial. Essa é a que mais me marcou e que considero o encontro mais forte que já tive. Houve uma época em que eu também ia vender sorvetes na praia. Não fica tão longe de onde eu morava. Caminhando dava cerca de 40 minutos. Naquela praia havia muitos turistas e, sendo sincero, eu conseguia vender o sorvete um pouco mais caro. Mesmo assim, as pessoas compravam sem problema. Naquele tempo, não havia muita gente que se dedicasse a vender sorvetes por ali. O clima sempre ajudava e era um negócio bastante bom para mim. Em algumas ocasiões, um dos meus filhos me acompanhava. Caminhava ao meu lado, perto da beira da praia, e juntos oferecíamos os sorvetes às pessoas que estavam sentadas. Alguns restaurantes não gostavam muito disso, mas com o tempo acabaram se acostumando. Também houve muitas vezes em que eu ia sozinho.
Meus filhos às vezes dormiam na casa dos avós e minha esposa ficava em casa cuidando dos menores. Quase sempre eu usava um chapéu de palha para que o sol não batesse direto no meu rosto. Usem protetor. Isso vai ser útil na velhice. Na maioria das vezes eu voltava no fim da tarde, porque as pessoas começavam a consumir sorvete depois do meio-dia. Eu costumava chegar à praia por volta das 2 horas e retornava para casa perto das 4. Houve ocasiões em que eu ia pela manhã e voltava à tarde, mas percebi que era cansativo demais. Lembro muito bem de uma vez em que a temporada turística estava mais fraca do que eu esperava e estava difícil vender. Naquele dia acabou ficando um pouco tarde. Passei por uma tendinha de um conhecido, fiquei ali conversando um pouco e depois retomei o caminho de volta com o meu carrinho. Já quase não havia luz do dia e eu sabia que durante o trajeto até casa a noite ia me alcançar. O bairro onde eu morava ficava no sentido oposto da rodovia nacional por onde os turistas chegavam. Eu precisava seguir por um caminho de terra que normalmente só tinha espaço para um carro. Eu costumava pegar a beiradinha do caminho para avançar com meu carrinho. Ele não ocupava muito espaço ali, pois era apenas um pouco maior que um carrinho de bebê. Embora às vezes ainda se visse gente caminhando por ali, naquela tarde o trajeto estava completamente tranquilo. O único som que se ouvia ao longe eram as ondas do mar. Eu levava comigo uma pequena lanterna que usava quando o caminho ficava escuro demais. Naquela noite ela não parecia tão necessária. Havia lua cheia e mais à frente, as luzes do bairro iluminavam um pouco a paisagem. Dos 2 lados do caminho cresciam muitas palmeiras de coco, que eram o que mais havia perto da praia. Eram por volta das 8 da noite. Lembro muito bem que eu estava pouco antes da metade do caminho quando ouvi algo atrás de mim. Era um som estranho, como se algo estivesse sendo arrastado sobre a terra. Imediatamente virei o rosto e consegui ver uma silhueta quase no fim da trilha. Parecia ser um homem. Não dava para distinguir muito bem, mas ele vestia roupas brancas e usava um chapéu de palha, algo muito comum entre os trabalhadores rurais da região. Parei, pensando que talvez pudéssemos voltar juntos para o povoado. Supus que pudesse ser alguém conhecido, e como naquela área quase todos se reconheciam, achei melhor ir acompanhado. Conforme a silhueta se aproximava, notei algo estranho em sua forma de caminhar. Parecia mancar de uma perna. Avançava se balançando de um jeito esquisito, como se um lado do corpo não respondesse direito. Um pé ele arrastava, e o outro levantava mais do que o normal. Enquanto o homem magro se aproximava, eu falei com ele. Não me respondeu. Perguntei se vinha da praia, mas também não houve resposta. Mesmo assim, continuou caminhando em minha direção, sempre pelo outro lado do caminho. Até que chegou ao meu nível e passou direto, sem me olhar, seguindo adiante. Foi então que consegui vê-lo com mais detalhes. Percebi que suas roupas estavam muito velhas, rasgadas e sujas, como se ele tivesse passado muito tempo no meio do mato. Não consegui ver bem o rosto, porque o chapéu projetava uma sombra sobre seu rosto, mas o jeito de andar me deixou profundamente incomodado. Ele se adiantou alguns passos e pude notar o quanto era extremamente magro. Não o reconheci como alguém da região, já que sua aparência e sua forma de se mover não me eram familiares. Como não houve nenhuma reação da parte dele, deixei que seguisse. Continuei empurrando meu carrinho, observando enquanto ele avançava logo à minha frente. De repente ele parou. Ficou olhando para o chão e pude ver suas costas se encolherem, como se algo fosse pesado demais para ele carregar. Respirei fundo e continuei avançando. Pensei que talvez ele fosse se afastar para o lado, ou até mesmo voltar. Nunca imaginei que pudesse me atacar. A verdade é que ele era tão magro que não achei que tivesse força para me fazer mal. Além disso, naquela época e naquela região, não era comum haver assaltantes. Mas, quando eu estava a poucos metros dele, ouvi um choro.
Juro que foi um som tão assustador que senti minhas pernas fraquejarem. Não vinha de um único ponto. Era como se o vento o carregasse entre as palmeiras, passando de um lado a outro do caminho e se concentrando exatamente onde aquele homem estava. Quis parar, mas o que fiz foi acelerar o passo para ultrapassá-lo e seguir em frente. No entanto, quando fiquei a uns 2 metros, o homem levantou o rosto. A primeira coisa que notei foi que sua pele era completamente escura. Não era negro, era um tom anormal. Era uma escuridão que brilhava, como se seu rosto estivesse coberto por algum tipo de couro úmido. Eu só o vi de relance porque meu instinto foi passar rápido e não olhar diretamente para ele. Quando ficou atrás de mim, senti um peso horrível em toda a minha costa. Tive uma vontade imensa de correr e abandonar o carrinho ali mesmo. Algo dentro de mim gritava para eu sair daquele lugar. Repeti para mim mesmo que estava ficando doido e que tudo estava na minha cabeça. Tentei me acalmar, mas o choro continuava. Eu o sentia tão perto que parecia que ele falava ao meu ouvido. Senti cócegas no pescoço, como se sua boca estivesse a centímetros de mim. Todo o meu corpo dizia para não olhar para trás, mas a vontade era enorme. Ainda assim, parei por um segundo e virei a cabeça. O caminho atrás de mim estava iluminado apenas pela luz da lua. A coisa seguia quase no fim da trilha, arrastando o pé enquanto avançava. Desta vez parecia me encarar, e por baixo do chapéu de palha notei um leve brilho em seus olhos. Comecei a rezar em voz baixa e continuei caminhando, com o olhar fixo à frente. Minhas mãos tremiam ao segurar o carrinho, e eu tinha dificuldade para respirar. Sentia que aquela coisa estava cada vez mais perto, e embora o corpo parecesse debilitado, eu tinha a sensação de que se movia com rapidez, como se estivesse correndo. Em um impulso de medo, me abaixei rapidamente. Peguei uma pedra e a joguei para trás. Mas quando olhei, não havia nada. A pedra apenas bateu na terra do caminho. A única coisa que fiz foi semicerrar os olhos e caminhar o mais rápido que pude. Nunca, em toda a minha vida, havia sentido algo tão desconfortável em todo o corpo. Era como se eu precisasse fazer um esforço extra para que minhas pernas e meus braços obedecessem. Continuei avançando, rezando e tentando manter a calma, embora sentisse meu corpo se esvair pouco a pouco. Depois de alguns minutos, consegui chegar às primeiras casas do bairro. Mesmo assim, durante todo o restante do caminho, não consegui me livrar da sensação de que carregava algo nos ombros. E quando finalmente atravessei a porta da minha casa, a dor de cabeça era insuportável. Quando cheguei naquela noite, minha família percebeu imediatamente que algo não estava bem. Não entrei em muitos detalhes, apenas disse que durante o caminho tinha sentido uma sensação estranha que eu não conseguia explicar. Tentei minimizar a situação, comentando que talvez fosse apenas alguma pessoa do bairro que vinha pelo mesmo caminho e me pegou de surpresa. Minha esposa, porém, não estava convencida. Desde o início disse que não acreditava que fosse algo tão simples. Ela sentia que o que havia me acontecido tinha relação com alguma presença escura, ou talvez com algo ainda mais demoníaco. Confessou isso porque, segundo ela, algo muito parecido havia acontecido com o pai dela muitos anos antes. Contou que quando ele trabalhava em um pomar, apareceu diante dele um ser ao qual faltava um braço e que se movia de maneira muito estranha. O mais doido, segundo se lembrava, era que aquela coisa parecia assumir a forma de alguém conhecido, como se fosse um amigo que ele tinha naquela época. Essa história sempre ficou guardada na família, sem muitas explicações. Mesmo assim, pedi que não dessemos tanta importância ao ocorrido. Sempre acreditei que quando alguém foca demais nesse tipo de aparição, acaba atraindo essas coisas. Achei que o melhor era deixar passar e não ficar remoendo. Os dias foram passando. Em certa ocasião, ao voltar no fim da tarde, levei comigo um pouco de água benta e fui jogando discretamente ao longo do caminho, sobretudo no ponto onde havia começado a ver aquele homem. Não fiz isso por medo,
mas como uma forma de me sentir um pouco mais tranquilo. Durante os meses seguintes, sempre que passava por aquele caminho, me sentia amedrontado. Qualquer barulho me deixava em alerta, e embora soubesse que não havia ninguém, tinha a constante sensação de que algo me seguia. Ainda assim, nunca mais vi nem senti nada parecido. Com o tempo, procurei não passar por ali à noite. Preferia dar a volta ou voltar mais cedo. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Moisés, e isso aconteceu no início dos anos 2000, na fronteira entre Sonora e os Estados Unidos. Eu não saí de casa por aventura nem por vontade própria. A situação estava muito ruim naquela época, pois havia muitos problemas financeiros. Eu não conseguia trabalho e também existia um medo constante por causa da criminalidade. Na cidade, circulavam histórias de assaltos, extorsões e pessoas que simplesmente desapareciam. Eu sentia que se continuasse ali, mais cedo ou mais tarde algo acabaria recaindo sobre mim e minha esposa. Por isso decidi ir na frente e tentar a sorte do outro lado. Mas eu não tinha documentos para atravessar legalmente, nem dinheiro para pagar um processo ou tentar qualquer outro caminho. Então acabei tomando a decisão que muita gente toma e paguei um coiote. Guilherme era meu melhor amigo. Tínhamos praticamente a mesma idade e já havíamos trabalhado juntos em várias coisas. Ele também tinha seus motivos para ir embora. No fim, juntamos o pouco que conseguimos e pagamos a um coiote para nos atravessar. Fomos orientados a nos encontrar à tarde em um ponto fora da cidade. De lá, nos colocaram em uma caminhonete junto com outras pessoas. O que mais lembro daquele momento eram os rostos tensos e o silêncio desconfortável, porque ninguém confiava em ninguém. Nos trocaram de veículo uma vez e, em determinado ponto, nos mandaram caminhar por terreno aberto seguindo um guia que andava em silêncio. Ele foi nos distribuindo em diferentes casas de segurança, escondidas no meio do mato. Já à noite, Guilherme e eu chegamos à casa onde ficaríamos. Era um rancho pequeno, com 2 janelas e uma porta de madeira. O guia explicou que teríamos que esperar até bem cedo, por volta das 4 da manhã. Segundo ele, esse era o horário em que dava para movimentar pessoas com menos risco. Disse que não saíssemos por motivo algum, que não abríssemos a porta para ninguém e que se ouvíssemos qualquer coisa, ficássemos quietos. Ele deixou uma garrafa de água para cada um, uma sacolinha com comida seca e foi embora. Dentro do rancho havia apenas 2 colchonetes no chão, nada mais. Guilherme e eu nos sentamos em um canto de onde conseguíamos ver bem as janelas e a porta e ficamos esperando. Conversávamos pouco, sempre em voz baixa. Ele dizia para eu tentar dormir um pouco, mas nenhum de nós conseguia por causa do nervosismo. Do lado de fora só se ouvia o vento, até que veio o primeiro uivo. Foi forte e ao redor da casa. No início pensei que fossem coiotes de verdade. Guilherme também pensou isso, mas notei que ele ficou tenso e comentou que não gostava da proximidade daquele som. Levantei para conferir a porta. Ela tinha apenas uma tranca simples. Foi então que começamos a ouvir o som de patas circulando a casa. Pelo ritmo e pela movimentação, era impossível que fosse um único animal. Olhei discretamente pela janela antes de voltar a me sentar e não vi nada. Eu mal tinha me acomodado quando, de repente, ouvimos um arranhão na madeira. Foi na parte de baixo da porta, como se um cachorro estivesse arranhando com muita força. Tentei me acalmar, pensando que era impossível um coiote forçar a porta, mas então vi uma silhueta passar diante de uma das janelas. Foi rápido, e a escuridão não deixava ver direito, mas a menos que coiotes consigam andar sobre 2 patas, aquilo não podia ser um coiote. Antes mesmo do Guilherme me perguntar se eu também tinha visto aquilo,
Eu disse que só tinha conseguido enxergar uma sombra. Um segundo depois, ouvimos uma batida no vidro. Foi um golpe forte que fez o vidro vibrar. Senti meu corpo falhar, fiquei tonto e comecei a tremer inteiro. Tentei falar, mas só consegui soltar um soluço, como se estivesse desmoronando. O som das patas continuava ao redor do rancho. Eu queria acreditar que eram apenas coiotes, nada mais, mas era impossível. Um coiote não bateria na janela daquele jeito. Mais 2 golpes vieram em seguida, me deixando paralisado, enquanto eu e Guilherme nos encarávamos em pânico. Por um instante pensei que pudesse ser o homem que nos ajudaria a cruzar a fronteira, mas isso não fazia sentido. Ainda nem era 1 da manhã, e ele não dizia nada. Aquela coisa apenas se movia ao redor, tocando a madeira das paredes e batendo nos vidros. Aquilo já era mais do que suficiente para nós, mas não tivemos coragem de enfrentar o que quer que fosse. A sombra voltou a passar diante da janela, e dessa vez conseguimos ver melhor. Era uma figura sinistra, grande demais para ser um coiote, mesmo se estivesse ereta. Tinha o tamanho de uma pessoa, mas parecia torta. De repente aquela coisa riu. Foi quase como uma hiena, o que no deserto de Sonora seria impossível. Ainda assim posso afirmar com certeza que aquela risada não era de uma pessoa. A silhueta desapareceu da janela, mas os arranhões na porta continuaram por horas. Guilherme e eu ficamos petrificados, encolhidos, encarando a porta e as janelas sem desviar o olhar. O pior de tudo era a incerteza, não saber o que estava acontecendo. Do lado de fora só se viam sombras e vultos, porque a luz da lua era fraca e as nuvens encobriam quase tudo. Em certo momento, Guilherme disse que talvez fossem pessoas, ladrões ou alguém que sabia que estávamos escondidos ali. Eu pensei o mesmo, e isso me deu ainda mais medo. Um animal assusta, mas um grupo de pessoas do lado de fora, sem você saber quem são, é algo muito pior. Essa ideia caiu por terra quando aquelas criaturas soltaram um uivo que fez tudo tremer. Foram vários uivos, tão fortes que precisei tapar os ouvidos e fechar os olhos para não chorar, de tanto medo que senti. A menos que fossem coiotes gigantes ou alguma coisa parecida, não havia como o uivo daqueles animais fazer o rancho inteiro tremer, derrubando poeira das vigas. E então, tudo parou. Olhei para meu amigo. Ele estava passando mal, assim como eu. Os minutos passaram, depois as horas, e nada mais aconteceu. Naquela noite não dormimos. Ficamos sentados, com as costas encostadas na parede, olhando para a porta como se ela fosse se abrir sozinha a qualquer momento. Quando começou a clarear, o rancho esquentou rápido. Durante o dia, o deserto não perdoa, e as garrafas de água começaram a parecer insuficientes logo cedo. No meio da manhã, ou talvez mais tarde, um dos coiotes apareceu. Trouxe comida e mais água. Nós o recebemos com alívio, mas também com raiva, porque ele tinha nos deixado ali sem explicação. Depois do que aconteceu durante a noite, eu já não estava tranquilo. O coiote disse que a vigilância na fronteira tinha sido intensa na noite anterior, que havia patrulhas da imigração e por isso não puderam ir nos buscar. Falou aquilo como se fosse algo normal, como se mudar os planos não significasse nada. Para nós significava ficar mais tempo ali, sem saber o que havia lá fora. Por sorte, nada de novo aconteceu naquela noite. Por volta das 2 da manhã, chegaram os coiotes que nos levariam para atravessar. Quando a noite caiu, finalmente eles vieram e, depois de várias horas, conseguimos chegar ao nosso destino. Os anos se passaram, e eu não me arrependo de ter apostado em uma vida melhor. Mas jamais esquecerei o que vi através daquelas janelas. Posso afirmar que coisas de outro mundo existem.